Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que sejam todos bem. Vamos começando mais uma aula de Sociologia no cursinho Antonieta de Barros, né? Então, gente, a gente chega... Vou exibir a tela. A gente chega em momentos importantes da Sociologia. Eu fiz duas aulas, né, de Sociologia. E nas aulas anteriores, recapitulando, na primeira aula fiz toda uma contextualização histórica, né, do surgimento da sociologia, que a sociologia é o estudo da modernidade, né, no âmbito social, digamos assim. Alguns conceitos importantes, a questão do Estado moderno, das revoluções burguesas, né, que tudo isso vai estar presente na sociologia e principalmente nessa sociologia clássica, né, que vai estudar o capitalismo industrial. E na aula seguinte, na segunda aula, eu falei sobre um cara que, por alguns, é considerado pai da sociologia, mas que não chega a ser um sociólogo, né? Que foi Comte, que faz a filosofia social. E aqui a gente chega num cara que eu vou dar eu vou dar seguimento nessa linha positivista do Comte, né? Porque a gente chega num cara importante e que em nível de ensino médio seria um dos três porquinhos da sociologia. Os três porquinhos são Karl Marx, Durkheim e Weber. Durkheim e Weber nascem e morrem mais ou menos na mesma época. Marx é mais velho que Durkheim. Marx nasce antes de Durkheim, mas eu preferi seguir essa linha positivista, né? Então não vou fazer uma linha cronológica desses três porquinhos da sociologia, né? Em nível de ensino médio, os sociólogos fundamentais da sociologia, os sociólogos fundamentais. Então eu segui essa linha positivista, né? E francesa, podemos dizer, de Durkheim. De Comte e Durkheim. Então a gente está falando de um cara que está nessa época de, de desenvolvimento, né, de pleno desenvolvimento da sociedade burguesa, do capitalismo industrial e da sociedade de classe moderna, né? A sociedade daqueles que detêm os meios de produção, que são os burgueses, os donos de indústria, os empregadores, e daqueles que vendem os meios de produção, os proletariados, né? Mais na linguagem de Marx. Mas o Durkheim, apesar de não ser um cara notavelmente crítico do capitalismo, ele não é, mas ele está vendo, ele está testemunhando essa sociedade burguesa, ele está testemunhando. E é um cara importante, fundamental para a sociologia. Porque ele vai ser um dos primeiros caras a se preocupar em criar métodos para a sociologia. O que seria métodos? Formas, meios de se buscar um estudo sistemático, rigoroso, científico. Ele vai ser um dos primeiros caras a escrever sobre métodos, né, na sociologia.
De modo que a gente vai entender agora o que é ciência para Durkheim. Porque a sociologia, obviamente, está no campo da ciência, do conhecimento científico. Vocês lembram aquela parada que eu tinha falado sobre Comte, de que ele quer entender a sociologia com métodos, com base nas ciências da natureza, nas ciências exatas? O Durkheim, ele tá nessa mesma esteira. Ele tá com essa mesma ideia. A gente, de novo, né? A gente está testemunhando, nessa época, a gente estaria testemunhando um desenvolvimento fantástico das ciências da natureza, das ciências exatas, né? Aquelas que deram certo. Então, qual que é a lógica de Durkheim e de Comte? Pega os métodos das ciências da natureza, das ciências exatas e transfere para a sociologia. Transfere para pesquisa sobre sociedade, né? E na prática, a gente vai chegar, por exemplo, a estudos de Durkheim de bases quantitativas, a estudos que ele analisa graficamente ou com base em números, né? Por exemplo, os índices de suicídio. Ele faz isso, né? Quando ele vai falar do suicídio. Nessa primeira aula, eu quero apresentar o Durkheim. E na aula que vem, de sociologia, o que eu faço? Eu vou apresentar o Durkheim agora e na aula de sociologia eu demonstro os principais temas de Durkheim, os conteúdos mesmo, né? Aqui eu vou fazer uma apresentação sobre como ele pensa a ciência e como ele pensa a sociologia, tá? E aí, na aula que vem, eu falo, por exemplo, da questão do suicídio, que é importante, porque ele percebe que o suicídio ele não pode ser visto só com base nos fenômenos, no fato psicológico, né, ou na psicologia. Ele percebe que se trata de um problema social, ou seja, que deve ser estudado com base na sociologia. A gente vai entender isso. E falar de organizações sociais que o Durkheim escreve. A gente vai falar sobre essas coisas, tá? Na aula que vem. São os tipos de solidariedade. Aí a gente vai ver melhor. Então a gente está vendo que o Durkheim ele é influenciado por aquela ideia, por aquele ideal de Comte, né? De fazer a sociologia, ou no caso de Comte, a filosofia social, com base nos métodos das ciências da natureza e das ciências exatas. E como eu disse, na prática, ele vai utilizar gráficos, números, comparações, variáveis, né? Tentando estabelecer ali uma comprovação exata de seus estudos sociológicos, né? Então seria mais quantitativo do que qualitativo ou reflexivo, né? Ele tem mais essa visão de exatidão, de demonstrar precisamente o que essas variáveis e o que esses gráficos, essas estatísticas representam, né? Então, entendendo essa base científica de Durkheim, a gente pode entender o que seria a sociedade para Durkheim, ou o que seria o social. Ele vai ter essa noção, e de novo, isso é uma influência de Comte,
mas agora a gente está falando do sociólogo mesmo, né? Do cara que está fazendo ali a sociologia. O Comte não faz, ele é um filósofo. Aqui em Durkheim, a gente está vendo um sociólogo que pensa dessa forma. Ele tem essa ideia da totalização do social, né? Que é colocar o social ou a sociedade como um todo, que tem forças, que tem ordenamentos que se sobrepõem aos indivíduos, de modo que os indivíduos são produtos dessa sociedade. A sociedade ela é orgânica, ela é um todo, ela pensa. Ela é como se ela tivesse vida mesmo, a sociedade, né? E ali os indivíduos eles só podem ser ordenados por essa sociedade. Ou seja, as forças individuais, elas não se sobrepõem às forças sociais genéricas, né? Então ele tem essa ideia da estrutura social como um todo e que é dotada de sentido, né? Que é orgânica, que tem vida e que tem fundamental importância para a existência do indivíduo que dela faz parte. O Durkheim ele é positivista, ele está na escola positivista. E ele tem essa ideia, já que a gente sabe o que significa essa totalização do social, a sociedade como um todo, que tem forças mais impactantes do que as próprias forças individuais, que, portanto, as forças individuais estarão subordinadas, né, às forças sociais generalizantes. O Durkheim tem uma visão de que a sociedade ela é como se fosse um grande organismo. Olha como tem influências, né, das ciências da natureza, das ciências exatas, né? É um grande organismo. Pensa no nosso organismo. Se alguma parte do nosso organismo não estiver funcionando bem, se estiver doente, se estiver adoecida, o que a gente faz? A gente precisa remediar. É dessa maneira, remediando, curando, ali naquele ponto exato do organismo, que a gente vai obter, a gente vai extrair a coisa ruim, né? Para chegar a algo melhor. Igual eu falei em Conte, na aula passada, a ideia é de ordem e progresso. Você vai remediar, né, com o objetivo final de se chegar a algo melhor, que é o progresso. O Durkheim tá ali, de certa forma, assim como Conte, né, percebendo que a ideia de progresso para a sociedade capitalista industrial, ela é fundamental. E pode ser que ele esteja defendendo esse progresso mesmo, né? E tem uma ideia de que cada parte da sociedade ela tem uma função. Por isso que é o funcionalismo. Tem características de funcionalismo. Ela tem uma função. E quando ela não consegue estabelecer essa função, quando dá ruim, é aí que a gente chega ao conceito durkheimiano de anomia. Quando há ausência de regras e quando há crises nessa sociedade, né? A anomia seria mais ou menos o caos, digamos assim. Seria o caos. A anomia seria o caos, né? Quando algo está dando ruim naquela sociedade, podemos dizer assim. Esse tema é importante para Durkheim, né? Anomia. E a gente vai ter, inclusive, quando ele for qualificar o suicídio,
sistematizar a ideia de suicídio, existe o tipo de suicídio anômico, por exemplo. Essa ideia de anomia é importante. E é isso, é um momento ali de é algo que dentro do todo, né, nessa totalização social, dentro do todo, é algo que precisa ser remediado. É uma região da sociedade, desse organismo social, que precisa ser remediada e que está gerando um certo tipo de caos. E aí, a gente chega em Regras do Método Sociológico para Durkheim, que é uma obra dele, que a gente estuda aqui na Faculdade de Ciências Sociais. E assim, nessa obra é uma das primeiras, é importantíssimo porque é uma das primeiras sistematizações, né, do que é sociologia ou do que a sociologia estuda, tá? E ele vai chegar a uma conclusão: a sociologia tem que estudar o fato social. Fato social. Isso é o que a sociologia estuda. Fato social. Bom, o que caracteriza um fato social? O que caracteriza um fato social? Para Durkheim, está posta em três características que são intrínsecas a esse fato social, ou seja, que estão contidas naturalmente nesse fato social. A primeira, para ser um fato social, ela tem que ser exterior ao indivíduo. Ele fala muito nessa parte de exterior ao indivíduo de algo que existe antes do próprio indivíduo. Por exemplo, o casamento seria um fato social. A gente pode até casar, mas ele existe antes do indivíduo. Mas isso não é necessariamente uma regra, ele só está naquele momento lá, ele está falando isso, né? Que o fenômeno da exterioridade, para dar uma característica, é algo que existe antes do indivíduo. Mas na verdade, essa ideia de ser exterior ao indivíduo. Ou seja, de que as forças individuais não conseguem se sobrepor a essa exterioridade que na verdade é o próprio social, né? É como se social fosse esse grande mundo e o indivíduo estivesse lá dentro desse mundo. O indivíduo, o que é interior ao indivíduo é dele. O resto é exterior. E esse resto, ele vai moldar o indivíduo, né? Então, o casamento é um fato social, é um exterior ao indivíduo. Você se o indivíduo não estivesse vivo naquele momento, se eu que caso hoje, se eu não existisse, existiria casamento de qualquer forma. Então tem que ser exterior ao indivíduo. Ou seja, tendo aquele indivíduo ou não, tanto faz. Já existiu, vai existir depois. Essa noção de que as forças sociais, né, elas, elas são maiores do que as forças individuais, né? Ele diz isso, que as convenções da sociedade, elas estão em todos os lugares e os indivíduos não conseguem fugir dela. Esse é um ponto, a exterioridade. Outro ponto é a generalidade, que significa, deixa eu ver se eu notei certo, generalidade, porque alguns pode ser que esteja escrito em alguma questão generalização, mas generalidade foi como eu inclusive aprendi na faculdade. Por que que o suicídio é
um fato social e não um fato psicológico, vamos dizer assim. Porque ele tem essas três características, né? No caso da generalidade, significa que aquilo acontece em todas as partes da sociedade. Acontece com gente rica, acontece com gente pobre. Acontece com quem gosta do Palmeiras, acontece com quem gosta do Corinthians. Acontece com quem mora no sul e com quem mora no norte. Enfim, nessa ideia da sociedade como um todo, a generalidade significa aquilo que vai fazer parte de todas as regiões da sociedade. Portanto, generalizando, né? Generalizando. Essa ideia essa é a ideia da generalidade. O casamento também. O casamento existe na família rica e na família pobre, em leste e oeste. Suicídio também. Em todas as sociedades também existiram suicídio. Então ele está vendo isso. E a coercitividade seria essa ideia de o todo, o social, que tem forças para condicionarem ou determinarem ou determinar a ação dos indivíduos, né? É coercitivo, é imperativo, ele determina a ação dos indivíduos, esse todo. Então, talvez as forças genéricas e imperativas do suicídio possam agir sobre os indivíduos. Isso é uma hipótese que ele está levantando, não sei se ele está certo, mas é como ele pensa. O casamento. Alguém tem dúvida de que há uma convenção social ou mesmo uma expectativa generalizada sobre o casamento? Porra, e muita gente acha que se não casar, que não casar significa fracassar na vida. Isso é uma força imperativa, coercitiva, né? Que determina as ações individuais. Então, são esses os três tópicos, né, do fato social, três características do fato social. Para existir um fato social, ela tem que ser exterior ao indivíduo, tem que aparecer em todas as partes da sociedade e por isso faz parte do todo, e ela se estabelece como uma força imperativa que age sobre as ações individuais. Então pensem, por exemplo, algo que está acontecendo agora, o isolamento social. É um fato social na leitura de Durkheim? Eu acho que sim. Por quê? Ele é exterior ao indivíduo. Ah, mas ele é de agora, ele não existe desde quando. Ele não existe antes dos indivíduos. Beleza. Mas, se você quiser aí. Falando isso no mundo ideal, viu, gente? Não tô falando no Brasil que ninguém liga que ninguém mais está ligando para isolamento social. Políticos e pessoas. Estou falando no mundo ideal, onde o isolamento social estaria sendo respeitado. Ele é exterior, porque um indivíduo só não conseguiria desfazer essa lógica de isolamento social. E vem também das autoridades públicas. Ou, portanto, é exterior. É exterior. Essa é a ideia. É geral, está acontecendo em todas as partes da sociedade e faz parte do todo o isolamento social? Sim. É uma força imperativa que age sobre os indivíduos? Sim, né? Você tem, por exemplo, todo o núcleo transnacional, internacional, os países, né, que fazem que deveriam estar fazendo pressão para o resto dos países ou para o Brasil para que a gente consiga neutralizar a doença, né? E a própria autoridade pública ou policial que na rua
te tira da praça, né, como aconteceu em Araraquara, né, em plena pandemia. Enfim, são forças imperativas que se sobrepõem às ações individuais. Então, o isolamento social, isso pode ser, inclusive, uma questão de vestibular, né, dentro do contexto que estamos, na minha leitura, o isolamento social poderia ser um fato social de Durkheim. Pensem nisso. Pensem em eventos sociais, ou em acontecimentos sociais, ou em fenômenos sociais, e começa a refletir: ó, será que isso aqui é fato social? É exterior ao indivíduo? Existe em todas as partes? Existe uma força imperativa ali, uma convenção social muito forte, algo que vai moldar ali a ação dos indivíduos, que vai determinar a ação dos indivíduos? Pensem nisso. E pensem nessa questão do isolamento social. E semana que vem, eu preciso ver, né, na verdade, na próxima aula de sociologia, a gente fala sobre os temas, os conteúdos que Durkheim vai desenvolver, beleza, gente? Não estou passando questões porque eu tô guardando essas questões para vocês fazerem um simulado que que a coordenação do cursinho está preparando, tá? Então eu estou guardando essas questões, mas vão refletindo que eu vou, provavelmente eu vou passar questões sobre isso que a gente está falando. Pode ser sobre Durkheim, sobre Comte. A gente vai vendo, tá? Mas foi um prazer e qualquer coisa chama nós. Até mais.